Eu faço, pode ser? Por favor. Lógico. Bem, Então, gostaríamos mais uma vez de agradecer por essa oportunidade de aprendizado, por essa oportunidade de conversar e obter esclarecimentos com pessoas tão queridas. Gostaríamos de agradecer por mais uma semana e gostaríamos de pedir proteção para toda a humanidade e agradecer a toda a proteção do plano superior. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Assim seja. Deixa eu mudar minha câmera aqui de lugar, que eu acho que ela... tá meio... agora foi. antes de começar, vou perguntar para o Rafael se ele já começou a fazer o Evangelho no Lar. Ah. E aí, Rafael? Acho que ele está com a Desculpa, não... ficou baixo Antes aqui. de começar a nossa aula, eu vou perguntar para você se você já começou a fazer o Evangelho no Lar. Depois da aula Então, eu passada. quero... Eu falei para minha mulher, para a gente conversar com o meu enteado. Eu falei para ela falar com ele para ver, porque ela tem outra religião, mas ela não frequenta tal, mas ver se pode ser mais um meio de eu me aproximar do menino. Até já conversei com ela, vamos ver se a gente consegue. Tomara que sim, Rafa. E mesmo ela não participando, você fazendo, já é muito bom. Já é um bom contato com o plano espiritual. Começo, né? Mas eu quero que ela participe também. Vou falar que é uma coisa para ver se a gente mais. É isso aí. Não, esse é um bom objetivo. Muito bom, gente. Hoje, então, a gente está num grupo pequeno, né? Então, assim, é para ir a gente fazendo uma conversa. Todos tiveram chance de ler o texto? Acharam fácil? Acharam fácil? Acharam difícil? Eu achei fácil. Achei simples, não me trouxe nada. Não, nenhum problema. Tá bom? Não. Que bom, que bom. A gente pode... Eu acho que o importante sempre que a gente for caminhando nessas leis é ver o que tem isso a ver com o nosso mundo, né? Assim, como que a gente, vamos dizer, traduz isso, né, no nosso dia a dia, na nossa vida, nas questões do nosso tempo. Senão fica uma filosofia sem grande utilidade, né? Eu acho que isso é importante. Então, onde a gente puder fazer isso também, sempre bem-vindo. Então, o módulo 10, né, a Lei de Liberdade, ele, na verdade, tem 4 roteiros e a gente vai fazer isso em 2 aulas, né? Então, nessa aula, a gente vai falar sobre a liberdade de pensamento e de consciência e também do famoso livre-arbítrio que a gente tanto fala, né, no contexto do espiritismo, né? Não sei se vocês têm alguma expectativa ou curiosidade particular sobre esse tema. Tranquilo? Nada específico? Então, vamos lá. Só para lembrar, a organização das leis, né, naturais ou divinas, ou leis morais, né? A gente falou rapidamente quando falou de leis naturais, são 10 leis, né? Eu, normalmente, sempre que dei aula sobre as leis morais, eu ia nessa ordem aqui, né? O material da FEB ele vai pulando de um lado para o outro. Ainda estou para descobrir qual é a lógica, né? Mas a gente viu a lei de adoração e agora nós estamos vendo a lei de liberdade, que está lá embaixo, né? E as leis têm essas características, né? Assim, quais são os deveres que nós temos, né? Perante Deus, perante nós mesmos e perante o próximo. E a lei de liberdade é uma que
está muito ligada à relação com o próximo. Apesar de ser a minha liberdade, né? Tem a liberdade do outro também, né? Então, nesse sentido que a gente vai falar, e ela é interessante porque, no fundo, vem daquela lema, né, da Revolução Francesa, né? Igualdade, liberdade e fraternidade, né? Que a fraternidade está ali na última lei, né? No amor e na caridade. Mas ainda é o espírito, né, da Revolução Francesa aí. Muito bom. Então, a primeira parte aqui é falar sobre a liberdade natural, né? E aqui está a imagem das crianças, né? Onde começa cada uma das nossas vidas e a gente interagindo com os outros, né? Eu não sei para quem teve filhos, né? Como é que é essa história, né? Quando o filho está em casa e de repente ele vai para a escola, né? O que acontece, né? Quando a gente fala de liberdade? Qual a experiência que vocês têm? Você fica com mais liberdade. A gente tem outras liberdades, né? É que em casa a gente é o rei, né? Mas quando a gente entra na escola, tem que começar, né, a dividir os brinquedos, né? Tem que Ah, tá. aprender, Não, não aí você é? está falando no aspecto das crianças, não no É, aspecto dos pais que ficam em casa. entendi. Os pais ficam com liberdade, pelo menos naquele período que a criança está longe. Tá. Não, Entendi. aí você está É, falando da liberdade das crianças. É é. isso? Isso aí, ou seja, como é que a Talvez gente não tenha. experimenta a liberdade ao longo da vida, né? Assim, desde pequenininho, né? Mas sem dúvida que quando a gente É, está sozinho é uma coisa, quando a gente está com outros é é. diferente, né? Aí talvez você queira assim, dizer sobre a liberdade de pensamento, de ato, de É, a criança, quando vai para a escola, ela está com liberdade não se preocupa com expressar nada, é muito natural, né? muito autêntica, né? A criança é muito ela mesma, né? Uhum. Depois é que ela vai se moldando para poder, né, E, se é, encaixar ali no meio social dela, né? Mas uma pergunta antes disso. E assim, não preocupa com definição, né? Mas assim, na vida de cada um, o que é liberdade? Qual a experiência que vocês têm disso? Mas assim, em que época da vida? Agora? Na vida adulta. Agora, sim, depois de casado, é uma prisão danada, né? Não tem liberdade, entendeu? Se eu tivesse matado ela, 30 anos ela já estaria livre, entendeu? É brincadeira, gente, só para dar uma risada, né? ai, ai, Edson, É, é um barato. Ah, assim, a liberdade é a liberdade de você fazer aquilo conforme o seu pensamento. Então, talvez seja isso. Você vai agindo conforme o que você vai pensando, depois que você vai às vezes analisar, né? A liberdade, eu penso que é isso, é você estar solto, talvez não seja a palavra exata aí para a gente encontrar, não, tá bem legal a para a ideia. gente definir, talvez não Aham, seja a palavra exata para definir. Mas a uhum, liberdade bom, para mim deve ser uma das coisas é uma das coisas mais essenciais em todos os sentidos, né? Que é uhum, você ter os seus atos, os seus pensamentos, as suas escolhas, uhum. da maneira que você quer, né? Depois você vai amadurecer isso e você vai ver que não é tudo no que você vai fazer, porque você vive numa sociedade na qual vai ter regras.
né? Exatamente. Mas acho que a liberdade é isso, é você estar fazendo as suas atitudes, os seus pensamentos conforme a sua vontade. Muito bem. Alguém teria algo a acrescentar? Edson? Eu acho que a minha liberdade ela está muito ligada à minha consciência. Eu posso ter até muita vontade de fazer algumas coisas e a consciência me limita. Isso que a gente vai ver depois aí no... É exatamente isso, né? Isso é bem legal, porque dependendo de onde vem o impulso da vontade, né, a gente tem, obviamente, outras coisas que vão modular isso, né? Fátima ia falando, desculpa, te interrompi. Eu disse que conforme a gente vai vivendo, aprendendo, nem tudo que a gente quer, né, que a gente pode, achando que a liberdade pode tudo, nem tudo convém para a gente. Então, a gente vai ponderando aí, vendo o que eu posso, mas e o que eu não devo, né? Aí é o passo é o próximo passo aí do curso aí. Essa sala é muito ajuizada, ela já sabe tudo. Então, mas olha, aí depois vai vir a sua liberdade conforme o seu conhecimento, a sua consciência, a sua cultura e o seu meio social, né? Um monte de coisa aí. Que aí, ainda depois disso, vai vir o livre-arbítrio. Muito bom. Mas, olha, eu vou mostrar para vocês uma imagem e aí vocês vão dizer se reconhecem essa... da onde vem isso. E isso também vai revelar um pouco a idade, viu? Mas, olha, uma definição. Vai revelar a idade, é ótimo. E aí, estão vendo? Liberdade é uma calça velha, azul desbotada. É, da minha época essa. Hein? Quem riu, reconheceu. Estamos tudo na mesma faixa aqui. Com certeza. Não, mas alguém lembra da musiquinha? Como é que ela continua? O jingle? Não lembram? Nossa. Não. Liberdade é uma calça velha, azul e desbotada, que você pode usar do jeito que quiser, não é? É isso mesmo, Jorgean. Mas tem uma definição de liberdade, né? Jorge, tem uma definição de liberdade que depois dá nesses desdobramentos que a Fátima estava falando. Aí tem logo no começo dos subsídios. Mas o interessante é que eu acho que tanto a ideia, Fernando e Fátima tocaram muito bem, que tem o querer, né? Do jeito que quiser, né? Essa liberdade, né? A sensação de liberdade, né? E aqui o Rodolfo Caligares, né? Que tem um livro sobre essa parte do Livro dos Espíritos, chama As Leis Morais. Ele fala essa liberdade é uma faculdade, né? Que permite ao indivíduo decidir ou agir conforme sua própria vontade. Né? Acho que vocês colocaram muito bem. Então, o homem, por natureza, é dono de si mesmo. Né? Ele tem direito de fazer tudo o que achar conveniente ou necessário à sua conservação ou desenvolvimento de sua vida. Mas essa liberdade não é absoluta. Né? E nem poderia ser pela simples razão que, convivendo em sociedade, o homem tem o dever de respeitar esse mesmo direito em cada um de seus semelhantes. Né? Então, tem aquela frase famosa, né? Minha liberdade vai até, ou meu direito vai até onde começa o direito do outro. Né? O direito do outro, isso. Já começa a ver que, tá bom, sou livre, mas pero no mucho. Pero, né? Não de todo, né? E aí, bom, obviamente a gente está no grupo pequeno, não vale a pena a gente separar aqui, mas
E aí vocês já estavam adiantando um pouco, né? Como é que vocês veem essa relação entre a liberdade de pensar e a liberdade de consciência? Acho que vocês comentaram, tá no texto, né? Que a gente, Tá. né? Acho que a de pensar, ela é livre, né? Você pensa o que você quiser. Uhum. E a consciência, ela molda essa tua liberdade. Uhum. Exatamente. Uhum. Então, primeiro tem uma liberdade de pensar, que é a própria vida do espírito, né? Pensar, né? E a consciência, que é como o estado que o espírito está, né? Ou seja, o que ele já sabe, o que ele percebe, né? Que já tem influência das relações que ele estabelece, né? E essa consciência, ela vai indo conforme a sua evolução. Exatamente. De que maneira, Conforme Ide? o Como é que você vê? conhecimento, sua evolução, conforme a bagagem que você vai adquirindo, né? Você vai... Porque às vezes a pessoa acha que ela está agindo conforme a consciência, mas dentro do estágio que ela está, né? Exato. E por isso que talvez se a gente fosse voltar uns 2000 anos, algumas coisas, mesmo que não tivessem corretas do ponto de vista da lei moral, na nossa consciência da época fazia sentido, né? E que hoje talvez a gente já olhe de outra forma, né? Então, sei lá, por exemplo, no século XIX, as pessoas duelavam, né? Quando sentiam que eram ofendidas, chamavam o outro, cada um pegava uma espada e quem sobrasse ficava com a honra lavada, né? A gente não faz mais isso hoje, né? Mais ou menos, né? Hoje a gente só cancela, né? Ou Acho que pior. tira da rede social, né? A gente mata de outra forma, né? A gente mata digitalmente, né? Mas é isso aí. Então, essas duas coisas caminham juntas, né? E aí tem essa pergunta, né? Se tem alguma coisa que a gente possa ser absolutamente livre, né? Que a gente já viu que a gente não é livre de fato, né? De todo, né? E a resposta dos espíritos é isso mesmo, né? No pensamento, o homem realmente tem liberdade completa, né? Pode aqui pensar o que quiser, né? A diferença é que no plano espiritual, quando a gente pensa, a gente se expõe, né? Aqui no plano material, a gente pensa e fica tudo meio que escondidinho, né? Porque ninguém enxerga o pensamento. Mas no plano espiritual, né? A gente pode até pensar, mas os outros vão saber o que a gente está pensando, né? E aí a pergunta de Kardec: o homem é responsável pelo seu pensamento? O que vocês acham? Claro. Claro. Eu... Uhum. Mas eu acho que ele é muito influenciado. Então, de que jeito? Eu tenho convicção que, às vezes, tem pensamentos que não são meus. Tá, entendi. Então, Sim, mas aí você domina o pensamento que não é seu? Eu não domino, mas eu consigo trabalhar. A hora que eu percebo que é uma coisa, é uma influência, eu tenho um amigo que fala que ele entra no carro e ele vê que ele está com pensamentos estranhos, ele liga uma música evangélica e ele consegue manipular isso de uma certa maneira, né? Eu acho que é bom você sempre tentar se livrar desses pensamentos estranhos. Então, mas aí você se torna responsável pelo seu pensamento, exatamente isso. Quando eu me lembro nas aulas que a gente teve, não me lembro se foi na aula com o Edson, que é bem, aí a gente volta naquele orar e vigiar e vai tomando conta. Não, foi na aula que nós fizemos de fluidoterapia, quando a gente faz as aulas para a gente administrar os passes, que a gente é orientada para que se você percebe a presença de um espírito ou alguma coisa, você treina para que não deixe essa
seja voz ou imagem, alguma coisa, tomar conta, mesmo porque, por exemplo, você está sozinha na sua casa, fazendo evangelho ao lar, a gente treina para que a gente não deixe essas coisas acontecer. Aí eu acho que cabe a resposta daí, da pergunta, que é você é responsável, né, pelo seu pensamento. Sim. Desse sentido, é assim mesmo, ideia. A gente sempre é responsável. Pode ser que a gente receba uma influência, uma sugestão, mas no momento seguinte, somos nós que vamos dizer se acatamos aquilo ou não, né? Se agasalhamos aqueles sentimentos, né? Se damos corda para isso ou não, né? Sim, mas eu penso que é como um treinamento que você, às vezes, faz. Por exemplo, quando você aprende a comer com garfo e faca, você tem uma idade pequena, você ainda não domina aquilo muito bem. Então, é um exemplo, sei lá, eu penso assim, a gente vê até pela prática mesmo, né? Que às vezes é difícil você falar não, mesmo que você queira que aquele pensamento vá embora, mas ele não vai embora, mas depois, aos poucos, você até, acho que até fica blindado para nem receber tais pensamentos, né? Mas você está descrevendo o próprio desenvolvimento, né, espiritual das pessoas, né? No primeiro momento, você tem que vigiar muito, né? Porque você está suscetível, né? Você ainda vibra naquela faixa, mas depois que você cria essa musculatura, se a gente pode dizer assim, espiritual, né? Aquilo nem perto de você chega. Mas é isso mesmo. É isso mesmo. Aquilo que me perturbava e que eu precisava me controlar para não me desequilibrar, depois de um tempo nem me atinge mais, né? Isso aí é uma conquista. Aí significa que a gente passou na prova, né? Vai fazendo, vai treinando, e aquilo é como andar de bicicleta, né? Quem sabe andar, porque eu não sei andar. Não treinei. Não treinei. Não esquece mais, é como dizem. Mas é isso aí. Gente, o Emmanuel traz isso, né? O pensamento tudo move, né? Cria, transforma, destrói, refaz, né? Tanto para acrisolar como para sublimar, né? Então, o pensamento é uma força que eu acho que ainda a humanidade vai descobrir, né? O poder que isso tem para o bem e para o mal, né? E que bem trabalhado, bem educado, o pensamento cria muita coisa boa, né? Eu sempre lembro, né, que a gente está nessa pandemia e a gente está aprendendo ou reaprendendo a higiene física, né? Lavar a mão, distanciamento, né, social, né, usar máscara, etc. Tal. Mas a gente ainda não aprendeu a higiene mental, não é? A gente se deixa dominar pelo medo, pela desesperança, né? A gente cai às vezes num buraco, né? Pessoal, tem dias que eu acordo bem, tem dias que poxa, tá difícil, né? Coisas acumulam, a gente se sente um pouco mais forte, né? Mas é fundamental a higiene mental. A gente falava no início do livro, né, que a Fátima acabou de comprar do Pão Nosso, né? Como essas coisas ajudam a gente a se reequilibrar. Ou uma música, né, que seja elevada, né, de uma outra vibração. Né? São meios que a gente pode se ajudar para a gente sair dessa sintonia negativa. Acontece mesmo, né? Acontece. E acho que até conhecer os teus pontos fracos, né? Porque daí você já começa a tentar se defender, né? Pois é, pois é. Na hora que gostei da história do teu amigo, na hora que o pensamento começa a se avizinhar, ele já, né? Bota uma música evangélica. Muita gente faz o seguinte: levanta de onde está, vai para um lugar mais iluminado, olha para uma paisagem bonita, vai, sabe, né? Qualquer coisa assim ajuda a gente a lidar com o pensamento. Mas caminhando mais um passo,
Aí o Kardec chega na história da consciência, né? Será a liberdade de consciência uma consequência da liberdade de pensar? E sim, a consciência é um pensamento íntimo. A consciência vem dessa atividade do espírito, né? Até se confunde com a gente, né? A minha consciência, né? Sou eu. Então, esse pensamento pertence ao homem como todos os outros pensamentos. Que eu acho que ele não explica muita coisa, não, mas aí algumas outras pessoas nos ajudam. Vem aqui o Leon Denis falando nesse livro, também é fantástico. É um tijolo desse tamanho, Problema do Ser, do Destino e da Dor, né? Ele diz assim, a consciência é o centro da personalidade. É o centro permanente, indestrutível, que persiste e se mantém através de todas as transformações do indivíduo, né? Sou eu, né? Quase que a individualidade. Não é somente a capacidade, a faculdade de perceber, mas também o sentimento que temos de viver, agir, pensar e querer, né? É una e indivisível. Sou eu, né? A minha consciência, né? E que ela vai evoluindo, né? Eu quando vejo assim a história da humanidade, eu sempre olhar, quando a gente olha do ponto de vista espiritual, é a história da evolução da consciência, no fundo, né? Quando eu era nômade, né? Eu tinha uma consciência das coisas. Depois, quando eu vivia em tribos, né? Depois virei fazendeiro, agricultor, camponês, né? A consciência vai mudando até chegar à nossa consciência atual, né? Cervejeiro. Oi? Agora, cervejeiro. 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 É outra consciência. Pois é, pois é. É isso. Mas aí a questão das crianças que você mostrou naquele quadro das crianças também tem uma forma de consciência e comportamento. As duas coisas se fundem, né? Aquele quadro que você mostrou no começo. O inicial. Né? As crianças se unindo ali, fazendo, se agredindo às vezes, né? E a criança é muito curioso, né, Marco? Porque se a gente pega a criança e a infância, né, que é esse período aí de adaptação à vida material, é um pouco a recapitulação da história da humanidade, né? Você começa sozinho, depois começa a juntar com mais gente, sai de um círculo menor para um círculo maior, né? Começa a dominar uma série de faculdades, etc., né? Até chegar ao ponto que todo mundo está hoje, né? Mas é uma recapitulação, sem dúvida. E vão ganhando consciência das coisas, né? No início é uma consciência fantasiosa, mágica, né? A gente fantasia um monte de coisa, mas vai mudando, né? Você vai tendo uma percepção da realidade diferente, bem interessante. Mas, aqui continuando, o texto diz assim: a consciência entendida como faculdade de estabelecer julgamentos morais ou juízos de valor é um atributo pelo qual o homem pode conhecer e julgar sua realidade e a realidade do outro, né? Os julgamentos feitos pela consciência e as interpretações de atos e fatos do cotidiano apresentam limitações. Então, aí a gente vê que a liberdade de consciência é um pouquinho mais restrita, né? Visto que estão fundamentados em parâmetros morais que cada um estabelece para si. Então, ele está ligando a consciência com a moralidade, e aí, como a moral é fruto de experiências e crenças individuais, né, no contexto que a gente está, se manifesta de acordo com a evolução espiritual do ser, né? Então, enquanto a liberdade de pensar é ilimitada, a liberdade de consciência depende do nível evolutivo do espírito. Por isso que consciência é um negócio que está evoluindo, né? E aí a gente está circunscrito àquilo que a gente alcança, né? Que é aquilo que a gente abate. A gente vê muito isso nas crianças de hoje, né? Então, aquela consciência, principalmente em relação à água. Eu não consigo ainda tomar uma ducha tão rápida quanto meu neto toma. Uhum.
Então, a gente vê essa evolução, é o contrário, eles brigam com a gente, que a gente gasta água e a gente não valoriza a água, né? É verdade, já chama atenção, né? Então, essas gerações que estão vindo agora, que a gente também já estuda, já trazem dentro deles valores bem e consciências, né? Já nascem com uma consciência muito mais apurada, né? A gente percebe bem isso, né? A história do fumar, hoje o jovem, a criança, já quase nem se discute mais essa coisa do fumante. Na época que nós éramos jovens, era muito mais fumante, existia muito mais do que hoje. Então, essa consciência é bem legal, porque você vê bem hoje na convivência com as crianças. É verdade. Tem um vídeo, eu não sei se vocês viram, do menininho que a mãe está oferecendo um prato para ele, eu acho que era um frango, alguma coisa. Sim, ele não come esse? porque ele não judia, porque judia mata o animal. Sim, já mas teve que matar, mamãe? Então não quero. Então eu não quero, exatamente, é isso mesmo. Nessa linha Meus mesmo. netos são muito mais por livre e espontânea vontade, são muito mais hoje vegetarianos do que carnívoros. E você vê, uma tem 8, não, já 12, a minha caçula tem 12. Então, você vê que já essa consciência já é bem diferente nessas últimas gerações das crianças. Mas só, então, fechando esse ponto, né? A gente falou de liberdade, com esse exercício da vontade, e a vontade, ela vem a partir do pensar, né? Onde a gente é totalmente livre, de fato, né? E aí vem a questão da consciência, né? Como uma espécie de pensamento, mas que diz da nossa concepção das coisas, né? Como é que a gente lida, e que já nos diz mais ou menos por onde a gente vai caminhar, né? Mas à medida que a gente evolui, isso daí vai expandindo e vai nos ajudando a fazer melhores escolhas. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Algum comentário adicional? A gente vai dar um passo à frente. Então, o passo seguinte tem a ver muito com a questão do que acontece quando eu abuso da liberdade de consciência, né? E aqui vou pular aqui, eu acho que é uma coisa que tem muito a ver com o mundo atual, porque como é que a gente lida com as crenças que podem causar mal, né? Porque alguém teve a liberdade de pensar aquilo, alguém teve a liberdade de consciência para aquilo, mas quando aquilo se exterioriza, como é que a gente lida, né? E tem muito a ver com a tolerância também, né? Ou seja, o que eu devo tolerar, o que eu não devo tolerar, né? Na hora que eu caminho pelo mundo, né? E Kardec perguntou assim: toda crença, mesmo que seja falsa, é respeitável? Olha Kardec, hein? Danado ele, hein? Boa pergunta essa, hein? Eu sei que aquela crença é falsa, né? Então, por exemplo, pode ser uma ideia política, pode ser uma ideia religiosa, né? Eu devo respeitar? Danada pergunta. Danada, hein? O que será que os espíritos disseram? Alguém arrisca? Eu estou numa posição fácil, porque eu já sei a resposta. Mas ele diz assim, os espíritos falam para Kardec, toda crença é respeitável. Isso é liberdade de consciência, né? Crença. Quando ela é sincera e conduz à prática do bem. Então, se a crença leva para o bem, ela é respeitável. Condenáveis são as crenças que conduzem ao mal. Ok. E aí a grande questão é como é que a gente distingue uma coisa da outra, né? A gente vai ver isso aqui um pouquinho mais para frente, né? E aí, assim, será repreensível aquele que, enfim, fale mal da crença do outro, que não pensa como ele, né?
E aí, obviamente, aí tem o respeito, né? Ele fala, não, seria faltar com a caridade e atentar contra a liberdade de pensamento, né? Então, não acende vela não, isso é besteira, não adianta nada. Tudo bem, eu posso achar isso, mas, pô, ele está exercendo lá a crença dele, é daquele jeito, né? Ele merece respeito, ele não está fazendo nenhum mal, né? Ele está fazendo o bem na consciência que ele tem daquilo, não é isso? Por isso a gente tem que respeitar. Eu acho que o espiritismo, assim, nesse sentido, é formidável, né? Porque ele não é uma visão, ele não é uma visão totalitária, né? Ele é uma visão que é assim, totalitária no sentido que eu tenho a verdade, o resto, né, está errado, né? É uma visão de que não, estamos todos progredindo, né? Eu tenho parte da verdade, outro tem, né? Mas no final, lá na frente, em algum lugar, né, nós vamos estar todos juntos e unidos, né? Acho que ele não busca o conflito, né, Jorge? Não, em absoluto, né? Aliás, Respeito, né? Não sei se eu tenho a frase do Kardec aqui, eu trouxe para vocês mais para frente, mas Kardec tem uma fala fenomenal. Está aqui um pouquinho mais para frente, eu vou deixar esperar chegar lá. Mas é isso, né? Se o que você está fazendo é bom, né? Pode ter alguma concepção, assim, ó, sabe que não bate com a minha, mas se é bom, puxa, vai fundo, né? Está bem com isso, né? Continua. Acho que No dia que você... no começo da doutrina espírita, os espíritas passaram muito por essas duas questões de julgamento, tanto da Igreja Católica quanto dos evangélicos, né? Pois é, então, nós ainda somos julgados, né, Marco? Ainda somos, porque ainda tem muita gente que ele não tem noção do que é o espiritismo. Não sabe o que é, ainda acha que é uma coisa maluca, uma coisa coisa do diabo. Santo, tem muita gente não tem a noção do que é ainda. É verdade. Mas também como tem espírita que às vezes olha torto para um bandista, né? Tem também, no nosso meio tem de tudo, né? Tem de tudo. Mas o cuidado é realmente ter respeito, né, com a crença do outro. Agora, hoje em dia essa questão está se fundindo muito mais, né? Oi, Marco. As crenças estão se fundindo com muito mais facilidade. Hoje não é aquilo de 50, 60 anos atrás, não ia até mais ainda para trás, né? Uhum. Não, e é um mundo com muito mais informação, né? Quem quer mais compreensão, mais tolerância nessas questões espirituais, religiosas, né? Mas eu acho que, Marco, isso que você traz é muito mais uma questão de senso moral do que intelectual, né? Porque é uma abertura que as pessoas começam a ter para o outro, né? Para o diferente, para o que não é igual a mim, né? E realmente de um acolhimento, né? De uma tolerância que é óbvio que a informação ajuda, né? Pode ajudar, mas eu acho que vem justamente dessa atitude, né? Dessa postura interior, né? De ver que todo mundo é parte do mesmo, né? Do todo, né? Não é nós e eles, né? Mas acontece que às vezes tem algumas crenças que realmente podem causar perturbações da sociedade. E será que se a gente for contra elas, isso seria ir contra a liberdade de consciência? Então, por exemplo, o sujeito acha que Deus disse para ele que todo mundo que não acredita do jeito que ele diz que tem que acreditar merece morrer. Aí eu vou lá e explodo o outro, faço um atentado, né? Então, obviamente que isso não é bom, né? Como é que a gente lida com isso, né? Reprime, né? Se reprimir, né? Então ele está dizendo assim, olha, a gente pode reprimir os atos, mas a gente nunca vai mexer na crença do sujeito, né? Então, reprimir os atos exteriores de uma crença, ou se o sujeito acha que a única maneira de resolver o problema da economia, enfim, botar um monte de gente na frente do paredão e passar a metralhadora, ok,
né, é uma outra forma de ver também causa mal, né? Agora, reprimir, então, esses atos que podem acarretar prejuízo a terceiros não é atentar contra a liberdade de consciência do outro. Ele ainda pode achar que aquilo ali é o correto, só a sociedade não deixa ele fazer, né? Por isso que essa repressão nada tira a liberdade da crença, né? Porque essa ele continua pensando do jeito que escolheu pensar, né? Tudo bem? Faz sentido, gente? Né? Quer dizer, e aqui, assim, não é deixar o mal prosperar. A gente tem também um papel, né? De ser firme, de dizer o que é certo, o que é errado, né? De se defender, né? Quando tem uma ameaça, né? Os espíritos vão nos dizer é que não use da violência, né? Use da bondade, use do exemplo, use, né? Enfim, dos mecanismos de educação. Mas, Jorge, eu acho que ainda, quando a gente vai para esses atos extremos, não é a própria religião, a crença ou a forma da maioria daquela religião, daquela crença pensar, né? Porque aí eu acho que envolve desvios, outro tipo de desvios psicológicos, alguma coisa, ou até ainda a evolução do espírito, enfim, e são grupos muito, muito pequenos, né? E porque assim, a gente pensando dentro desses grupos que têm essas manifestações, essas coisas, você vai encontrar grande número de pessoas que exercem a mesma religião e são pessoas totalmente diferentes, né? E a crença é a mesma, a religião é a mesma, a religião é a mesma coisa do que nós do espiritismo, não é todo mundo que é espírita que é 100% legal. Então, eu acho que a crença em si, eu acho que é perfeitamente um desvio de caráter, né? De outras coisas, né? Porque e aí tem o poder influenciador, né? Que são pessoas muito influentes. Basta ver que o nosso Lula vai se candidatar de novo. Então, são pessoas que realmente têm o poder de convencer outras pessoas, mas é um grupo muito pequeno, né? Eu acho que você colocou muito bem, não sei até se outras pessoas quiserem colocar também. Talvez eu só fizesse um complemento, que é assim, a religião pode ser a mesma, mas a crença, eu não diria que é a mesma, né? Porque aí ela já vem da sua interpretação daquela religião. Então, por exemplo, no próprio cristianismo, ao longo da história, em nome de Deus, a mesma religião já se fez muita barbaridade, né? Muita, né? Então, aquelas pessoas tinham uma interpretação, tinham um uso, né, daquela ideia, né, que era desvirtuada, obviamente, né? Então, eu só talvez fizesse essa distinção. Não acho que elas acreditam da mesma forma, senão não estariam fazendo coisas tão diferentes, né? Mas está certo, né? Então, se a gente olha uma religião onde esses atos ainda acontecem em grupos pequenos, certamente a gente não deve julgar o todo pela parte. Tem toda a razão. Mas mesmo nas próprias religiões, sempre tem aqueles grupos, sempre tem dois grupos. Você vai nos israelitas, judeus. Tem os judeus tradicionais, mais ortodoxos, na verdade, e no hinduísmo mesmo, no islamismo. Tem os xiitas, que são também os grupos mais ortodoxos, mais tradicionais, não é verdade? E por aí afora. Que mais? No próprio catolicismo, a gente vê, né? Tem aqueles mais liberais, ultimamente tem um grupo bastante liberal, né? Então, sempre vai ter essas diferenças. Agora, aqueles que, naturalmente, os mais ortodoxos, mais dentro dos mais ortodoxos, pode surgir os mais violentos, que promovem muitas arruaças, promovem mais
situações mais perigosas, na verdade, né? Todos. É o radicalismo, né, Marco? Exatamente, o radicalismo está nesse pessoal. É verdade, verdade. Mas, olha, dando um passo para frente, Kardec pergunta, então, será que a gente deve deixar que essas doutrinas se propaguem, né? E se a gente fizer algo para que elas não se propaguem, seria atentar contra a liberdade dessas pessoas, né? E Kardec, os espíritos respondem, claro que vocês devem, né, propagar o bem, né? Mas ensinem, antes de tudo, a exemplo de Jesus, né? Servindo de brandura e persuasão e não da força, né? Que seria pior, né? Porque você tentar converter o outro por meio da violência, na verdade, não é uma prática do bem, né? Seria como se você se rendesse ao mal também, né? Pode ficar até pior, né? Então, a história toda aqui me parece que tem muito a ver com a violência, né? Nesse processo, né? Ou seja, como é que você educa, né? Mas a partir do amor, não e não da força, né? Tudo bem? E aí Kardec arremata esse aqui. Eu não sei se vocês já leram esse livro, O que é o Espiritismo, é um livro pequenininho do Kardec, não é um dos 5 famosos, mas tem lá 3 diálogos, e um deles é um diálogo com um padre, né? E aí isso aqui é tirado desse diálogo, que diz assim, olha, o Espiritismo está aqui para ajudar, né? Combater a incredulidade, enfim, o materialismo, né? Então, ele se dirige aos que nada creem ou que tudo duvidam, né? Mas aqueles que já têm a sua fé religiosa e a quem esta fé satisfaz, não tem necessidade de espiritismo. Você está feliz na sua religião? Continue, né? Agora, se você tem dúvida, se você está buscando uma outra forma de ver as coisas, está aqui a nossa, né? E, então, ele diz assim, se a pessoa diz, olha, estou feliz na igreja que eu estou, na religião que eu estou, e não quero me afastar desses ensinos, tá? O Espiritismo vai dizer que não se impõe a essa pessoa, né? Que nem vem forçar nenhuma convicção. Então, nós não somos proselitistas, né? Assim, de querer converter todo mundo. Mas quem vem, a gente aceita, né? Se tem alguém que vem numa assistência no centro, né, querendo uma ajuda, ouvir uma palavra, ninguém vai perguntar que religião você é, que partido político, ou o que for. Você vai ser bem recebido, né? E essa é o princípio da caridade, né? É fazer o bem a quem precisa, a quem vem buscar, né? E eu acho que isso fala muito alto de uma doutrina como o Espiritismo, né? Então, essa aqui é uma das perguntas que eu mais gosto de Kardec, né? Por que indícios se poderá reconhecer, então, entre todas as doutrinas? Isso tudo está na lei de liberdade, viu, gente? Que alimenta a pretensão de ser a expressão única da verdade, a que tem o direito de se apresentar como tal. Ou seja, talvez traduzindo em miúdos, qual é a melhor religião, gente? Isso é o que Kardec está perguntando aqui. Qual é a melhor religião? Aí que vocês imaginam o que os espíritos vão responder? Cada um vai achar que a sua é a melhor. Do amor. É a religião do amor, é a religião que você... É a religião que te traz paz e a religião do amor. Mas é isso mesmo, você pegou... Você não tem é o que você acabou de falar sobre a outra religião. Tem pessoas que estão em outra religião, estão praticando a caridade, estão em paz com elas mesmas, estão fazendo bem, essa é a melhor religião para ela. Sim, sem dúvida.
E a resposta vai por aí mesmo, né? Os espíritos dizem, é a que fizer o maior número de homens de bem. Pela prática da lei do amor, na sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação. É isso aí. É aquela que fizer as pessoas amarem, né? Exatamente. Por isso, se o que está se praticando ali é o bem, se o que está se incentivando ali é o amor, então essa doutrina é boa. Né? Agora, se por outro lado é uma doutrina, como está escrito aqui, que tem como efeito, né, semear a desunião, fazer a separação entre os filhos de Deus, certamente ela vai ser falsa e perniciosa, ou seja, vai ser prejudicial, né, negativa. Então, isso já nos dá uma ideia, do ponto de vista de consciência, né? Que doutrina é boa, né? Que crença realmente está ajudando a humanidade, que crenças não estão, né? E que escolhas eles estão fazendo. Desculpa, eu complementaria essa resposta assim. Diga lá. Elas são boas, as religiões são boas, elas fazem a pessoa que as segue praticar o bem, mas se a pessoa não se sente completada, se ela tem questionamentos, se ela não se sente confortada, essa religião naquele momento não está sendo boa para ela. Aí ela vai procurar uma outra coisa. Eu digo isso porque aconteceu comigo. Família tradicional católica. Mas chegou num momento em que não atendia mais o que eu estava buscando. E aí eu fui buscar e encontrei a doutrina espírita, né? Então, o catolicismo é mau? Claro que não é mau. Mas para mim, na fase em que eu estava da minha vida, não estava mais sendo a religião boa, perfeita para mim. Então, perfeito, Fátima. Isso que você falou tá muito certo. E assim, a tua consciência... Oi, não, só para complementar, a tua consciência já estava num outro lugar, né? Buscando algo, né, que estava além daquilo que já te era oferecido. Mas não quer dizer que os que estão lá e ficaram lá também não estão sendo orientados ou encaminhados para o bem, né? Mas é que teu grau de exigência, teu grau de necessidade já era outro. Né? Não sei ideia, você ia falar. Que é o grau de evolução dela, né? Então, é o grau da evolução que faz, porque assim, no Espiritismo tem muitas pessoas que vão também pelo lado da dor, mas muitos casos, porque realmente, quando você questiona, quando você raciocina, quando você faz para você mesmo, eu quero respostas maiores, eu quero alguma coisa... Então, aí você não se sente bem naquele ambiente, porque você está procurando alguma coisa para você se sentir bem, e aí você encontra. Então, eu acho que é o momento da tua evolução, e isso é natural, mas é o que a gente fala. Mas não significa que as outras não sejam, cada um tem o seu momento, né? Sim, é isso mesmo. Não é propriamente a palavra se sentir-se bem, mas é uma questão que está faltando a mais e você precisa, né? É aquele que está faltando mais que você precisa, então você vai buscar isso para te fazer entender melhor as coisas espirituais, né? E assim acontece. Nós somos chamados, em determinados momentos, na verdade, a essa compreensão. Então, eu estou no catolicismo, eu estou no protestantismo, estou em qualquer coisa aí, mas não está mais não está dando mais as respostas que eu preciso, então é claro, você vai ficar. E essas coisas naturalmente vão aparecendo de acordo com as provações que nós vamos passando, as nossas decepções de vida, uma série de coisas que vão nos encaminhando naturalmente para isso, não é verdade? Ou às vezes, né, Marcos? Às vezes até o contrário, a pessoa também aquilo não está satisfazendo, mas ela não tem essa energia, essa força, essa convicção para procurar alguma coisa. Quantas pessoas que você hoje, principalmente dentro da religião católica, que você vê que não são as praticantes, porque aquela forma
como é colocada, não está mais satisfazendo. Né? Não é que os princípios da religião não sejam bons, mas é a forma como ela está sendo colocada que já não satisfaz por conta da evolução de cultura, de intelectual, de uma série de coisas, né? E aí, graças a Deus, a Fátima, por exemplo, é um exemplo que foi procurar, mas tem outros que, ao contrário, se acomodam e se retraem, né? Ou então, sem querer complicar demais o quadro que a gente está desenhando aqui, a gente cria uma religião de conveniência, né? Isso, assim, também. Eu procuro aquilo que me satisfaz e que mais ou menos me justifica do jeito que eu já sou, né? Que não seja tão difícil a prática. Não seja tão difícil. Isso não tem acontece religião também. nenhuma. Fazer que não tem religião nenhuma, né? Eu não tenho religião, porque aí eu também não me sinto cobrado de nada, não tenho que prestar conta. Também tem essa. Mas o Edson está tão calado, ele chegou aí, logo tal, foi o primeiro a chegar, não se manifestou mais. O que está acontecendo? Eu estou ouvindo. Ele dormiu. Não dormi, não. Eu estou ouvindo mas, ó, tudo. Tem o Rafael, Varley, eu não conheço. Quem é o Varley? Mas, gente, está tão interessante. Eu estou prestando atenção, eu estou ouvindo, está tudo muito bom. Está ótimo. Eu não dormi, não. Estou brincando com você, né? Tenho liberdade para isso. É lógico, Indy, lógico. Saudades de você. Eu também. Tá ótimo. Quem que é o Varley que está aí? Não, é a Lali. É bom para a gente te dar a presença, Lali. Bem-vinda, que bom que você conseguiu. Presente. Cheguei um pouquinho atrasada, eu já trabalhei até mais tarde. Mas estou acompanhando aqui. Que bom. Fica à vontade aí para perguntar, entrar, viu? O Rafa também, viu? Tá bom, obrigada. Gente, só para fechar esse bloco aqui, então a gente estava falando sobre os abusos da liberdade de consciência, que é justamente fazer com que crenças ruins, né, prosperem, né? E como é que a gente lida? Ô Jorge, só um pouquinho. Oi. De tudo que você falou, eu só não consigo tomar banho rápido, igual os seus netos. Não, eu também não, filho. Pode ficar tranquilo. Não dá. Aquela água quente caindo, eu vou levar comigo, eu vou ter que pagar isso ainda, viu? Pois é, somos dois. E agora no Por inverno... isso tem racionamento em São Paulo. É verdade. E agora que está mais frio, né, gente? É isso aí. Gente, só deixa eu dar um pulinho aqui, que eu acho que as coisas que vêm pela frente... Eu só estava fazendo um resgate, né? Então, assim, a liberdade de consciência, ela existe. Aquilo que é do íntimo, obviamente, ninguém pode alterar, mas os efeitos daquela liberdade de consciência, né, que podem ser ruins, esses sim a gente pode trabalhar, né, e a gente tem até o dever, né, de fazer o bem, vamos dizer, prevalecer, né? Aliás, tem uma frase que não é aqui, mas está no Livro dos Espíritos, que ele diz assim: por que os maus predominam na Terra? Não sei se vocês lembram dessa. E aí os espíritos respondem: porque os bons são tímidos. A gente deixa esses, né? A gente não se posiciona. Às vezes não tem a firmeza que precisaria ter, né? Deixa eu só posicionar aqui. No caso do nosso congresso. Isso aí. A gente tem que... A gente deixa. A gente tem que se posicionar. E tudo isso nos traz ao livre-arbítrio, né? Nossa, esse nome, livre-arbítrio. Então, aqui, livre-arbítrio é uma forma de ver as coisas, né, que condiciona muito, porque o livre-arbítrio e responsabilidade andam juntos, né? Então, se eu escolho, então eu sou responsável e eu
assumo as consequências das minhas escolhas, né? E isso é fundamental para a nossa visão como espíritas e como espíritos, né? A gente sabe que tudo que a gente passa já é consequência de escolhas que fizemos no passado. E aquilo que iremos passar no futuro são as escolhas que estamos fazendo hoje. É a semeadura e a colheita, né? Então, isso é um conceito muito profundo, né? Dentro da nossa forma de ver, conceber as coisas, né? Mas existe uma outra filosofia que se chama determinismo, né? Determinismo é um princípio segundo o qual, né, a vontade, até mesmo a vontade humana, está submetida a leis necessárias e imutáveis, de tal forma que o comportamento humano está totalmente predeterminado pela natureza. E o sentimento de liberdade não passa de uma ilusão subjetiva. Então, somos escravos da genética, né? Tudo que a gente faz é para passar os genes para a próxima geração. Ou somos a consequência do meio social que nós fomos criados, né? E isso determina como é que a gente vai viver e o que a gente vai fazer. Então, são filosofias. Existem gente que pensa que é assim, né? Mas não é o nosso caso, a gente pensa diferente. A gente tem a possibilidade de decidir, a gente tem a possibilidade de escolher em função da própria vontade, né? Então, quando todo mundo está remando para um lado, a gente rema para o outro, porque essa é o nosso juízo, né? E a gente se isenta de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinante. Então, livre-arbítrio realmente coloca a responsabilidade na gente. Então, a gente passa a ser protagonista das coisas, né? Em vez de vítima. Ah, porque meus pais fizeram isso quando eu era criança. Ah, porque eu nasci num lugar que não era privilegiado. Ah, porque os meus genes eram assim assado e agora eu tenho essa doença. É uma forma de ver, né? O que vocês acham? Como é que isso reverbera aí para vocês? Faz sentido, gente? Para mim, não. Tem aquela história, Jorge, de o pai era alcoólatra e os dois filhos. Um ficou alcoólatra e perguntaram para ele por que você é alcoólatra, né? Uhum. E ele falou, porque eu sempre vi meu pai beber, né? Uhum. E o outro virou um professor, perguntaram para ele por que você resolveu estudar e não seguir o exemplo do teu pai? Uhum. Exatamente por ver o meu pai beber. Exatamente. Mas será que as pessoas que seguem esse determinismo, será que elas têm alguma noção da lei de causa e efeito? Uhum. Será? Será que se elas conhecessem a lei de causa e efeito, elas iam pensar nesse determinismo? Iam seguir à risca esse determinismo? O que a lei de causa e efeito traz na nossa vida? Não é mais cultural, será? Não. Eu acho que é cultura, sim, mas porque é alguma coisa que a gente pode aprender com o meio, né? Então, tem épocas e tem sociedades, talvez que sejam mais assim. Sim, tem sociedade que aquilo é uma concepção que aí é a minha opinião, eu vejo que está muito ligada a uma visão materialista da vida. Não materialista no sentido do consumo, mas materialista no sentido que não concebe algo além da matéria, né? Então, a matéria me determina, né? E aí, quando o Marco diz assim, será que se eles soubessem da lei de causa e efeito, teriam essa mesma concepção? Eu acho que não, porque para eu conceber algo como causa e efeito, eu já tenho que ter uma concepção espiritual. Né? E quando eu tenho uma concepção espiritual, eu começo a ver que é o espírito que determina a matéria e não o contrário. Então, mas a pessoa, ela é materialista, a pessoa é materialista,
Mas se ela está aceitando à risca o determinismo, ela não está pensando em que há uma causa maior aí que pode não ser o que ela está pensando. Então, na verdade, ela desconhece que há uma lei de causa e efeito que age sobre nós. É sobre esse ponto que eu coloco a questão, compreende? Não é aceitar às cegas uma coisa. Se você pensar, bom, eu vou pensar um pouquinho, mas por que eu tenho que aceitar isso aí às cegas? Por que é isso mesmo? O que está agindo a mais aí que umas pessoas são submetidas a certas coisas e eu não sei por que são submetidas? Ou comigo mesmo sou submetido a certas coisas e não sei por quê. Então, é falta de conhecimento da lei de causa e efeito. Na verdade, uma causa que dá o efeito. É isso que a pessoa às vezes não pensou. É sobre esse aspecto que eu coloco essa questão. Não sei. Vocês já assistiram um vídeo do Haroldo Dutra que fala das civilizações? Muito interessante, porque ele fala de como nasceram cada civilização, então a chinesa, enfim, a hindu, né, o Egito. Ele fala dessas civilizações e onde elas se perderam. E aí, vocês agora falando, você e o Marco falando, me veio na lembrança os hindus, porque eles têm na Índia, na Índia, não os hindus, na Índia, eles têm as castas, que é mais ou menos, eu entendo como essa coisa do determinismo. Então, o cara, ele nasceu aquilo, a família inteira está determinado a ser todas as gerações ter aquele. E eles são de uma evolução espiritual muito grande. Por isso que eu penso mais em termos culturais do que espirituais, né? E aí, porque a filosofia é o estudo, o modo de você viver a vida, de como você vive. Então, eu fico imaginando. E aí, quando essa palestra dele, ele diz que aonde os hindus e essa civilização se perdeu foi na divisão por castas, que também tem a ver, Jorge, com o que você falou do materialismo, né? Por que eles acabaram se dividindo também é assim. Então, para mim, é um exemplo muito forte do determinismo, porque você vai... que adianta? Qual é o estímulo, alguma coisa que você tenha para essa evolução de causa e efeito? Tudo bem, você tem que ter uma aceitação para você, todas as suas gerações, sei lá, 5, 10, 15, 20, vão ser sempre, sei lá, o sapateiro, por exemplo, vai? Ou vai ser o médico? Por que um vai ser o médico e o outro vai ser o sapateiro, ou uma coisa assim, né? Então, isso me faz eu refletir um pouco em achar esse lado do determinismo mais para um lado cultural do que espiritual. Eu acho que também é um dos motivos, sem dúvida, mas não é o único. Sim, não é o único. É um motivo, sem dúvida nenhuma. Eu diria assim, talvez, é uma forma de ver as coisas, né? Que pode ser, que certamente é aprendida e que pode ser modificada com a experiência. Né? O que eu trouxe do materialismo é porque, à medida que você fala de genética, fala de ciências sociais, esse determinismo histórico que vem, né? na ideia de como é que você vê a evolução das sociedades, etc. Tal, de certa maneira, eles vão tentando explicar as coisas como algo de fora para o indivíduo, né? E que vai condicionando o que o indivíduo é. Né? Enquanto que a gente aqui olha muito do indivíduo atuando no mundo, modificando. O pensamento é livre, eu crio com o pensamento, as coisas se modificam. É um outro ponto de vista, né? De como as coisas caminham.
e que nos dá a possibilidade de sair desse estado de coisas. No outro, não. A gente está determinado, está preso, né? Mas é muito mais como uma filosofia. Mas só para a gente caminhar um pouquinho aqui, eu acho que talvez esse tema aí a gente até tenha que depois voltar nele, mas é bem rica a conversa que a gente está tendo, né? Mas os espíritos nos dizem que sim, temos o livre-arbítrio dos nossos atos, né? Se a gente tem a liberdade de pensar, a gente tem a mesma liberdade de obrar, né? De atuar, de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina, né? E não teria responsabilidade nem pelo mal que praticasse, nem mérito pelo bem que fizesse, que é central na nossa concepção, né? A minha felicidade depende de mim, né? A minha condição espiritual depende dessas escolhas, né? E aí vem algo que a Fátima falou lá no início, né, Fátima? Aqui é São Paulo falando para os corintianos. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Olha que frase, né? Isso aí. Então, eu posso tudo, eu tenho liberdade, mas nem tudo me faz bem. Né? Grande São Paulo, hein? Isso aí, os Coríntios. Na carta aos Coríntios. Tá certo, gente? E... Ups, aqui tá isso que eu acabei de falar, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E assim, a livre-arbítrio goza o homem desde o seu nascimento, né? A liberdade de agir desde que haja vontade. É óbvio que nas primeiras fases de vida quase nula essa liberdade. E da mesma maneira na vida do espírito, né? Quando ele ainda foi criado, né? Vai se desenvolvendo, muda, né? Com o desenvolvimento das nossas faculdades. Aquela figurinha lá do início das crianças, né? Então, estando os seus pensamentos em concordância com o que a sua idade reclama, a criança vai aplicar o seu livre-arbítrio aquilo que é necessário, né? Então, ele vai escolher o presentinho, vai escolher a comida, né? São as coisas que estão no campo dele de escolher. Agora, por exemplo, não seria obstáculo ao exercício do livre-arbítrio as predisposições instintivas que o homem já traz consigo ao nascer? Okay? Kardec falou de um jeito, mas podemos interpretar que, né, predisposição instintiva como determinismo genético, né? As predisposições instintivas são as do espírito antes de encarnar. Conforme seja este mais ou menos adiantado, podem arrastá-lo à prática de atos repreensíveis, o que será secundado pelos espíritos que simpatizam com essas disposições. Aí estão as influências, né, Fernando? E não há, porém, arrastamento irresistível, uma vez que se tenha a vontade de resistir. Lembrai-vos do que querer é poder. Então, e tem que lembrar também na linha do causa e efeito que o próprio corpo que eu tenho e a genética que eu carrego já é consequência daquilo que eu preciso. Né? Não é um acaso, né? Então talvez ele até me dê alguma limitação na vida, mas são as limitações que eu preciso, né? Então não é uma loteria, perfeito? E finalmente, será que não tem nenhuma influência o organismo sobre os atos da vida, né? Então ele está dizendo, é negável que sobre o espírito exerce influência a matéria, pode até lembrar essas manifestações. Mas daí vem que nos mundos onde os corpos são menos materiais do que na Terra, as faculdades se desdobram mais livremente. Porém, o instrumento não dá a faculdade. A faculdade é do espírito, né? Além disso, cumpre-se distinguir as faculdades morais das intelectuais. Então, se um homem tem instinto de assassino, seu próprio espírito é, indubitavelmente, quem possui esse instinto. E quem lhe dá não são seus órgãos que lhe dão. Então, não é o corpo que faz o cara ser assassino, é o espírito. Né?
Então, te leva para um outro lugar onde está essa tendência. E, bom, e aí, óbvio, né, se você abusa das faculdades, obviamente que você pode vir uma vida seguinte sem essas, né? Justamente como expiação. E, finalmente, a posição social não constitui, às vezes, para o homem obstáculo à inteira liberdade de seus atos? Sim, fora de dúvida que o mundo tem suas exigências. Deus é justo, tudo leva em conta, deixa-vos, entretanto, a responsabilidade e nenhum esforço ter empregado para vencer os obstáculos. Também é a questão social, né? Então, estou lá nas castas, né? Será que eu vou me submeter? Não vou submeter? O que eu vou fazer para mudar isso? E, para concluir, gente, aqui vem Leon Denis de novo, no livro grandão dele, ele diz o seguinte, ó, o livre-arbítrio é, pois, a expansão da personalidade e da consciência, ou seja, como eu me manifesto, né, no mundo. Para sermos livres é necessário querer sê-lo e fazer esforço para vir a sê-lo, libertando-nos da escravidão da ignorância e das paixões baixas, substituindo o império das sensações e dos instintos pelo da razão. Então, a liberdade nesse sentido, né? Me libertar do que é mais instintivo, do que é mais vicioso, né? Que é onde a gente ganha justamente mais liberdade, aquela consciência se expandindo, né? Tudo bem? Eu queria ouvir agora um pouquinho da Lali, o que ela entendeu da aula. Pode ser, Lali? Da parte que você estava? Eu estou aqui pensando aqui, Jorge, que quando eu estava lendo o texto, né, eu achei o texto mais simples do que os outros, né? Não o conteúdo, né, mas a forma da leitura, né? E pelo que eu estou vendo aqui, né, como é complexo esse assunto, né? É interessante. Como que é complexo, e eu fiz algumas anotações no texto dessa questão principalmente do pensamento, sabe? Né, que a gente entende aqui que o pensamento é só um pensamento, né? Mas em algum lugar ele é real, né? E então essa questão do livre-arbítrio, né? Acho que tem esse lado da gente fazer esse esforço, né? Esse esforço de igual você colocou aí nessa última fala aí, né? Colocar substituindo, né, as sensações pela razão, né? O tempo inteiro você tem que estar consciente das suas atitudes, dos seus atos, né? Que não é uma coisa que é só você, né? Que tem essa questão de alcançar as pessoas, né? Seja em pensamento, seja em palavras. E que coisa difícil, né? Como é difícil, né? E essa coisa de você, não é uma coisa importante, né? É de você ser aquela pessoa consigo mesmo, né? Não é só fazer as aparências, né? Não é você ter atitude para impressionar as pessoas, porque na verdade, né? A sua, digamos, né, a sua prestação de contas é com Deus que tudo vê. É isso aí. Você colocou muito bem, e esse é o esforço de evoluir a nossa consciência, né? Que aqui a gente chama de reforma íntima. Mas eu achei muito legal você dizer, a gente tem que estar muito consciente dos atos. E que acontece muito... O tempo inteiro, né? Porque o que acontece muito, a gente vai no automático. A gente vive muito no automático, né? Tipo, bateu, levou, né? Fechou, xinguei, né? A gente vai muito no condicionamento, né? E a gente está vendo aqui que isso também é uma escolha, né? Mas a gente precisa estar consciente que
que foi uma escolha para poder mudar. Senão a gente acha que é normal. É que a questão da cultura, né? Igual no texto, né? Fala, né? Que não é porque é cultural que precisa ser mantido, né? O questionamento ele deve existir o tempo inteiro, né? Sim. A questão das injustiças, a questão que foi, né? Que a Ide falou, né? Das castas, né? Porque isso é uma conveniência, né? Para quem está nas castas melhores, é muito conveniente permanecer nelas, né? Sim. Mas aí você está fechando os olhos para um outro lado, né? O lado aí da necessidade, o lado da fome, o lado de uma série de violências, né? Que você está fechando os olhos. Então, se você não está... O seu livre-arbítrio, né? Ele não está sendo ali praticado. Assim, ele está sendo praticado, mas não por um lado positivo, que é para esse lado da reforma íntima, né? Da evolução do espírito, né? Está se deixando levar. E aí a firmeza, né? De postular e colocar o bem, né? Prevalecer sempre isso, né? A justiça, o bem, o amor, né? A benevolência. Muito obrigado, Lari. Estava prestando atenção profunda aqui na nossa conversa. E, Rafa, alguma coisa você gostaria de colocar, perguntar? Não, acabei perdendo um pedacinho, né? Mas é isso mesmo, quando eu estava lendo o texto, a gente sempre se pergunta, né? Até que ponto vale o livre-arbítrio, mas é verdade, vai até onde começa do próximo, né? É isso aí. É importante. E fiquei muito chateado que meus colegas estão acabando com a água das futuras gerações, mas isso é outro capítulo a ser discutido. Mas isso do determinismo, a gente pensa várias coisas, né? Que ponto a gente é determinado para fazer certas coisas ou não. A gente, sei lá, você sempre fica, né? Às vezes, umas dúvidas existenciais. O meu acho que é menos de 5 minutos. Tá vendo? Sabe por quê? Porque você é uma geração mais nova. Você tem idade para ser meu filho, olha lá, tá vendo? Não. Quase meu neto. Olha lá. Não, mas tô brincando. Se eu fosse perfeito, eu mesmo assisti aquele documentário do professor Polvo, eu falei, nunca mais vou comer polvo na minha vida. Aí você pensa, pô, e a vaquinha, e a galinha, e o porquinho, e todos esses bichinhos, né? É verdade. Pois é, precisa evoluir muito, viu? É muito. Mas obrigado, Rafa. Gente, eu acho que agradeço. Assim, de hoje, a gente a gente vai falar da lei de causa e efeito na próxima, né? Mas eu acho que, assim, de essencial de hoje é assim, a gente entender que a gente sempre pode escolher, a gente sempre pode escolher o bem, né? E que a gente é responsável por nossas escolhas. Eu acho que se puder ficar uma coisa de tudo, é isso, né? E como vocês comentaram, é um processo, né? Que a gente vai aprendendo a escolher na interação com os outros, né? Respeitando também os outros, buscando encontrar qual é o caminho do bem, né? E ajudando os outros que ainda estão equivocados, né? Esse é um processo que não é simples mesmo, não. Mas é o processo. Tudo bem? Então, estamos chegando aqui ao final e queria, agora, nesse momento, convidar alguém que estiver inspirado a fazer a prece de encerramento. Jorge, deixa eu só colocar uma questão aí, essa é rápida. Vocês veem que a colocação da Federação Espírita Brasileira nesse estudo sistematizado foi muito inteligente deles. Aí. Colocaram logo a lei de liberdade logo no início, porque ela, através do conhecimento da nossa liberdade, conhecendo logo no início, é que vai fazer você entrar em todo o sistema que segue. A parte do progresso, as leis seguintes, lei do progresso, viver em sociedade, como você vai se comportar nessas situações do progresso, atuando para o progresso, para a vida social,
na lei na parte de destruição e conservação, que nós estamos observando aí hoje, na própria aí na floresta amazônica, lei de igualdade social, lei de reprodução, lei de justiça e caridade, perfeição moral, tudo isso aí é uma decorrência de nós conhecermos a nós mesmos, logo conhecendo a nossa liberdade de ação. Está bem colocada a questão desse estudo sistematizado da FEB, viu? Certo? Okay. Então, obrigado, Marco. Bom, não sei se alguém gostaria de fazer mais alguma colocação antes da prece. Acho que podemos terminar, então, né? Então, tá bom. Alguém se sentiria chamado aqui para fazer a nossa prece de encerramento? Fernando está tão calado lá, Fernando. Você não quer fazer? Fernando fez todas as últimas duas, né, Fernando? Mas você pode fazer de novo. Toda chance para mais alguém hoje, Fernando. O Edson não falou nada também, ficou caladinho aí o tempo todo. O Rafael só entrou agora no final. Na realidade, Marco, eu estou preocupado. Porque eu não tomei banho ainda e eu vou entrar no banho e vou ficar pensando na água. Foi. Entendeu? ID, você, viu, ID? Nunca vi, viu? Ainda bem que eu já tomei, viu? Ainda bem que eu tomei antes da aula. Ai, Edson, eu estou achando, então, quem tem que fazer a prece é você mesmo, Edson. Então, vamos lá, gente, eu faço. Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre. Agradecermos esse ensino maravilhoso que a gente teve hoje. É muito bom ouvir todos esses conceitos, todas essas opiniões. Eu gosto de brincar assim para desanuviar um pouco, mas é enriquecedor. E Deus nos proporcionando estar aqui é muito importante, é muito gratificante. Que possamos, Pai, vibrar saúde a todas as pessoas que estão necessitando, não só de Covid, mas de outras doenças, porque as doenças continuam acontecendo. E que as famílias tenham paz, que os nossos governantes tenham paz para governar e o nosso país possa cumprir o seu papel de coração do mundo e pátria do Evangelho. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque vosso são o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado a todos.